Aí outro fala, você não pode sair do corpo sem o seu fio de prata, fio de não sei o quê. Eu fico olhando. E se eu sair? Não há possibilidade? Então eu não saí? Você quer dizer que eu não saí? Você não sai. Você está preso no texto, nunca saiu. Eu perguntei, você saiu? Não. Aí o outro, você saiu? Não. Eu não saio assim como você diz. Mas você não pode, porque está escrito aqui na Cabala, que é a carruagem tal, isso. Gente, isso é sistema para prender todo mundo. E eu me libertei. E eu me libertei cedo. E batalhei pela minha liberdade, porque a liberdade se conquista. Ela não é dada a você, nunca vai ser. Conquista sua liberdade. Então, essa figura Satanás, ela veio tendo uma transformação. Tem a história do diabo e tem um livro também muito interessante, que são As Origens de Satanás, de Elaine Pagels. Né? Eu tirei alguns trechos para poder fazer a minha reflexão, embora tudo que ela fala aqui já estou cansada de saber, né? De todo esse movimento, né? E não se trata da gente chegar e ficar questionando como uns ateus bestas aí, metida besta, porque tem os físicos ateus e tem os físicos místicos e religiosos, um briga contra o outro. Aí tem a religião materialista, que tudo precisa de coisa física, carruagem, disso, aquilo. Aí chega no astral, constrói coisa física, e tem aqueles, né, transcendentes. Então, ser humano para tudo tem. Então, tem as comunidades de Quirã e Satanás, a própria palavra aqui, ela diz, vem do hebraico e significa apenas uma oposição, às vezes para fazer o próprio papel, tá? Que ela vai dizer aqui, né, que está no Gênesis, né? E esta briga constante do povo de Israel contra todos, contra tudo e contra todos. E isso, ela falou, é muito comum no mundo antigo, porque se defendiam, né? E todos eram estrangeiros, eram estranhos. Essa história de Abraão também, ficar fazendo várias imprecações, assim como Moisés, veja, isso é uma coisa antiga, que vem desde a Babilônia, a gente sabe disso, que tem tabuinhas que fala, se você modificar essa tabuinha, ou se você não cumprir isso aqui, você será condenado. É muito fácil colocar medo. Aonde eu não vi isso, foi no Egito, né, nos hieroglifos, no livro dos mortos e tal, e outros textos, traduções de Vedantas e tal. Algumas filosofias não trazem essas ameaças, mas algumas muito arraigadas, muito materiais, materialistas e materiais, elas visam esse controle. Né? E Abraão tem essa, e sua descendência tem essa característica. E Moisés, idem, né, criado por uma filha do faraó, né? E é um príncipe do Egito, é um príncipe daquela nação, não era um monte, não era o povo inteiro que estava ali, era um número razoável, uma parte desse povo todo, porque eles estavam onde tinham que estar, né? Porque eram tribos, né? Que eles chamavam de nações, que hoje nação é outro conceito, né? O mal do ser humano não inventar outra palavra nessas horas, né? Então, essas questões deixam claro aqui, historicamente, antropologicamente, que é uma manipulação e evolução do termo Satanás para depois príncipe, né, do mal, leva um tempo grande e vem com o bojo do cristianismo, no auge já de uma Idade Média, como eu digo. E veja, o que a Cabala reescrita vai fazer? Vai pegar exatamente isso, a demonologia, porque eu vejo cabalista que não pode nem pronunciar nome tal, nome tal, nome tal, isto é depois de uma Idade Média, onde foi o auge da teologia de um mundo judaico, romano, grego, cristão. Porque o cristão é a mistura de algumas partes do judaísmo, né? Algumas partes das filosofias gregas, e algumas partes das filosofias romanas, principalmente a política romana, que é imperialista, mata, esfola, arrebenta e passa a régua. Então, isto é cristão, mas é isto
que a figura que deu origem ao nome, ou ao adjetivo, ou à escola, veio fazer? Não. Essa é a questão. Ele é luz. E você pode falar o que quiser dele. Porque eu posso falar o que quiser da luz, que a luz, continua iluminando. E para iluminar, dizer que existe uma guerra entre a luz e as trevas é uma insanidade. Quando eu vou te contar uma experiência que ilustra bem isso. No meu segundo casamento, os pais do meu segundo marido eram do interior, bem interior de Minas, de Chiador. Chiador é para além de Além Paraíba, é bem dentro. Ele tinha uma casinha, o pai, tinha lá acho que 3 vacas, né, então ele iam lá de vez em quando, ele ia pegar o o produto, né, o dinheiro, porque alguém, tirava, né, ordenhava as vacas, vendia o leite, e aí ficava com uma parte e outra parte ele, como proprietário das vacas, que pagava veterinário, ração e tal, quando precisava e tudo, ele tinha uma parte. Então ele foi lá. Não havia quase luz. Um telefone na cidade. Isso foi em 92. Vocês não estranhem, porque até aqui na cidade onde eu moro, até 86 não tinha telefone nas casas, era telefonista. Então, assim, nem todo o Brasil é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, tá? Não é o mesmo nível de desenvolvimento. Hoje ainda, se você subir pelo Nordeste, pelo Norte e Centro-Oeste, tem cidades lá que, cruz credo, não é só não ter escola, não ter saneamento, é não ter nada, nem antena, nem televisão. Bom, isso às vezes a Embratel fez o favor de colocar, mas também não é para todos. É numa venda, num galpão, numa escola coletivo. Não dá para as pessoas terem. Isso é uma realidade brasileira. A realidade brasileira não é tanto da fome como uns e outros ficam falando aí, porque pelo número que o nosso querido presidente coloca, nós vamos passar fome até o ano 3000, porque ele multiplicou por 3 o número de brasileiros que passam fome em milhões. São 3 vezes a população do Brasil que está passando fome, 3 vezes. Ele está contando com a América Latina toda, nem que contasse com a América Latina toda, não dava o número absurdo que ele falou. Então, vão nascer ainda brasileiros com fome até o ano 3000. Então, não é a fome. Nós estamos produzindo muito. Nós estamos dando comida para Cuba. Nós estamos fazendo porto para Cuba com o dinheiro do BNDES, de bilhões. Então, por que esse dinheiro não vem para alimentar os nossos pobres e os nossos famintos, né? Então, vejam que mentira e manipulação tem em todos os níveis. É político, é de novela, é governo, é isso, sabe, o tempo todo. E você ali no meio daquela barafunda, sem saber o que está acontecendo, para que lado o vento está dando e está te levando. Então, você tem que parar, passa a turba e você caminha para onde tem que ir. Isso te dá a liberdade e o conhecimento, tá? Então, eu estava lá naquela cidadezinha bem pacata, Chiador. E aí ficou tarde para voltar, porque sabe que nesses lugares não tem muito ônibus, né? É um ônibus só por para ir e um ônibus para voltar. E perdeu-se, não me lembro mais por que cargas d'água, acho que foi porque tinha que ir, né, visitar, não conhecer, porque a questão era visitar. Ele visitou o lado dele e a esposa, que também era do lugar, que era, no caso, a minha sogra, na época, ela morava mais para dentro ainda, num lugar que era bem mais rústico, bem rural. E foi anoitecendo, e mal tinha uma gambiarra ou outra entre uma casa aqui e outra bem distante. E quando nós chegamos, estava mais tarde e tal, tinha uma luzinha bem débil na cozinha, né, um fogão de lenha, aí conversou-se e tal, eu ali, tá, vamos dormir aqui, não tem outro jeito. E apagou-se a luz, e todo mundo apaga as luzes. E aí ficou realmente escuro, escuridão, de não se enxergar nada,
não tinha lua, não era lua cheia, nem era lua nova, quer dizer, era lua nova, não era nem lua crescente, não tinha lua no céu. E dentro da casa, tudo fechado, por causa de mosquito, por causa de bicho e tal, não sei o quê, eu não enxergava nada. E não se dormia com vela porque a casa era de madeira, então tinha riscos. Eles não gostavam. Então, eu no meio da noite, com aquela escuridão, experimentando, não é com medo, experimentando a sensação. Várias coisas passaram na minha mente, que a cegueira era daquela maneira, ou como eu faria se eu estivesse assim, ou o que faz uma pessoa dentro de uma caverna que não tem nada. Aí voltei lá no Paleolítico, na minha mente, e aí saí andando. Só que eu tropecei. Tropecei, bati a canela, doeu. Eu falei, preciso de pelo menos uma luzinha. E aí cata, né, pela vai tateando. Falei, bom, aqui era a cozinha, deve ter alguma coisa. Fogão de lenha ainda estava morno, percebi. Não tinha brasa para iluminar, tinha calor e cheiro. Então, outros sentidos vão aguçando. Mas onde eu quero chegar? Que eu fui para fora. Eu fui para fora para tentar pegar uma luz do céu. E eis que me defronto com a Via Láctea. Então já não estava mais tão escuro. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se eu acendesse ali um fósforo, um isqueiro sequer, eu teria vencido a batalha das trevas contra a luz. Então não tem batalha, não tem expulsão, não tem empurra a escuridão para lá. A escuridão está aqui, e mesmo a escuridão daqui, como é que eu faço? Eu jogo luz. Que luz que eu jogo? Conhecimento, que vira sabedoria. Não é informação é, boba de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, TikTok, não. Conhecimento, livros, cursos aprofundados que levam 1 ano, 2 anos, 3 anos, como a minha mentoria, ele vai levar 3 anos no mínimo. Porque é um desenvolvimento, é informação, informação, como estou passando há 1 ano informação para vocês. Quem acompanhar, já está mais liberto. E eu tenho clientes, mentorados, que podem dar depoimentos. Um dia eu vou fazer uma live só com eles, para que eles venham dar o depoimento de como a vida mudou, que eles conquistaram emprego, saúde, felicidade, bem-estar, se libertando de ideologias. Assim, desconstruindo. Descobrindo que tudo isso é para manter você preso, doente, deprimido, ansioso, e para dar remédio. É tudo igual, não está fora. Porque se você olhar para trás, essas doenças não existiam e passaram a existir por causa disso. Imagina, quanto mais gente nascendo, mais gente livre, mais gente produzindo, mais gente criando. Não, 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 não. Daqui a pouco estou aqui no meu gogó me tirando do poder. E não estou falando dessas loucuras, dessas revolução maluca, truculenta, de esquerda, que mata, arrebenta, prende, esconde, rapta, sequestra, que tem verdades que são ditas aí, vocês não acessam. Em vez de ficar acessando essas loucuras de ET daqui, ET dali, previsão disso, previsão daquilo, profecia disso, profecia daquilo, pega o canal do Jurandir sobre cinema, que ele não fala só sobre cinema, mas faz umas análises muito mais consequentes sobre como se manipula as massas através do entretenimento, que dá show. Vou botar até o nome dele aqui embaixo depois, para vocês acessarem. Vai lá, de graça. Eu fiquei assim encantada. Eu falei, cara, você está dizendo tudo que eu tento dizer, só que eu estou em outra área, mas eu poderia fazer a mesma coisa, mas não foi o caso. Só quando eu dei aula, eu destrinchava os filmes para meus alunos, na aula de literatura, porque eu passava, não queria mais ler, tinha que passar filme e destrinchar o filme. Comentava os filmes.
Mostrava ideologia, manipulação, novelas, quando me contavam, gente, mas olha, isso é o estereótipo. A gente não pode dizer que nós estamos acima, né? Esse pessoal todo pode dizer, estamos acima, a gente sabe. Não, não sabe, porque vocês se comportam exatamente assim, como eles querem que você se comporte. Abraçando as ideologias e multiplicando ela em eco e piorando a situação e aumentando. Quem conta um ponto aumenta não sei quantos pontos, quem conta um conto, né, aumenta os pontos todos, que é o caso dos extraterrestres. Que desde, e vou trazer em projeção astral as informações, inclusive, dos textos fundamentais, um que é do início do século XX, e outro que é quase no final do século XX, a preocupação de psicólogos com a proliferação endossada pelo sistema de teorias conspiratórias, como estavam deformando, deturpando a cabeça das pessoas e trazendo esquizofrenias, outros tipos de medo, outros tipos de patologias, que não vão se tratar com nenhum extraterrestre. Os anjos, os devas, são seres criados aqui. Nós temos relatos daqui, relatos daqui. Ah, não, que não falava em. Não tem, gente. E ainda que tivesse, será que eles. Um, a pergunta é: o universo é tão grande, Cristina, será que estamos sozinhos? Não estou dizendo isso, em nenhum momento. Estou dizendo que aonde há lá e lá e lá estão também preocupados com o seu desenvolvimento, também tem guerras, também tem conflitos, porque vocês imaginam que todos os lugares fora da Terra são perfeitos e somente aqui é um lugar terrível e imperfeito. Por quê? A gente tem tecnologia, a gente está indo quase para Marte, gente. A próxima tripulação para a Lua, linda, 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 Artemis, para colocar de novo, né, o pezinho na Lua, mais uma vez, vai uma mulher, astronauta. Isso é mulher empoderada. Aliás, mulheres empoderadas eu vou trazer para vocês também, desde o início, né, final do século XIX, início do século XX. Então, para de inventar história. Vai estudar. Mulher empoderada não é mulher que se emboneca para dar prazer para homem. Bom, isso eu já falei. É a mulher mais velha que tem no mundo. O estereótipo da mulher mais antiga. A Via Ápia estava cheia. E bem antes de Roma. Tá? Então, quando eu tive a experiência, eu percebi que basta um fósforo, basta uma estrela, acabou escuridão. Então, não tem uma guerra do bem contra o mal, e sim tem uma superação dentro de nós de todo o mal que olhamos e que criamos. Por que criamos? Aí é que cada um tem que descobrir. Porque é denso, porque é tentador, porque eu já fiz isso em outras encarnações, então faz um eco aqui comigo. E porque alguns, e não são tão poucos assim, conseguem superar, conseguem dizer não a uma droga, a uma bebida, a um excesso. Eu conheci pessoas e pessoas, homens e mulheres, que fizeram. Que naturalmente, de repente, né, parei de fumar assim, de repente, eu parei de beber por causa disso, disso, disso. De repente, né, parei de me masturbar por causa disso, 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 disso. E foi assim, ó, deu um clique. E ele passou a superar, e ele passou a fazer outra coisa. E ele percebeu a manipulação, e ele percebeu que ele estava não sendo vítima, mas se deixando levar por um sistema que está dizendo para você que tudo bem. É o mesmo sistema que diz isso é pecado, é o mesmo sistema que diz que isso tudo bem. E aí você vai para a igreja e só fica expulsando Satanás. E não sei que tantos Satanás, que tantos filhotes de Satanás, que tantos, né? Por todas essas igrejas, por todo esse Brasil, e não só o Brasil, pela essa América Latina, e ali nos Estados Unidos, as pentecostais todas expulsando, expulsando, expulsando. Gente, vamos contar isso? Vamos contar? Ou eles estão fazendo, estão circulando, sai dali e vai para ali, sai daqui e vem para lá, sai daqui e vem para lá. Então, eles estão, né?
Que haja, né? Haja demônio, haja Satanás, haja tudo isso. E eu? Eu não participo nada, sou marionete? Nem para o bem, nem para o mal? Não posso criar, porque quando crio, estou acessando fulano, ciclano, beltrano. Se faço mal, foi o demônio que entrou, babá, babá. E eu sou o quê? Um zero à esquerda? É isso? O ser humano é um zero à esquerda? Neutro? Nulo? Desprovido de ética, de inteligência, de benevolência, de amor, de tudo? É isso? Até da capacidade de errar? Tem que ser o corpo, tem que ser o Satã? Liberta, coloca conteúdo, desconstrói. Você estava preso. Tem gente que diz, Cristina, dói. Dói. Dói o quê? Dói de raiva. Dói porque você aceitou. Dói porque você foi enganado durante muito tempo. Foi teu pai, foi tua mãe, foi tua avó que te enganou, sim. Foi o padre, foi o pastor, foi o cara da televisão. Sabe? Se liberta disso tudo, mas também deixa para lá. Eles que peguem outro para isso. Você se liberta. Você tira as amarras. Ninguém te prende aqui. E você vai fazer o quê? A tua vida vai limpar tudo que você criou, consciente, inconscientemente, e vai começar a subir essa montanha para isso não te pegar. Ei, não, quero mais isso não. De onde veio esse texto? Quem disse? Não, não quero aceitar. E veja, se Deus é escondido, né, como diz o Ledi Cachê, né, o Deus escondido, que não aparece, que não dá as caras, Jesus Cristo que nunca vem, vai voltar, tá 2023 anos para voltar, lá. Os extraterrestres é o mesmo paradigma. Ele vai vir, eles vão vir, eles vão vir. Olha, não passa de 2022, e já passou. Agora, não passa de 2025, a gente vai ver tudo. E o que eu vou ver é muito drone criado pelo ser humano, é muita máquina fazendo o que tem que fazer, que o ser humano não está trabalhando, tanto na agricultura quanto em outros lugares. É isso que eu vou ver. Eu vou ver o Elon Musk pagando cada vez mais tecnologia, fazendo tecnologia para foguete para lá, foguete para cá. Eu vou ver o pessoal de 2025 partir para colocar os pés na Lua e ir mais uma missão para Marte, porque a China comunista também está colocando, porque a Rússia também está colocando, porque vários lugares, até a Índia já está colocando, mesmo que o pessoal morra de fome lá, eles estão colocando. Então não é extraterrestre. O povo está lá na ISS, todas as descobertas, todos os benefícios. Eu duvido que vocês me deem uma lista, eu vou te dar uma lista de 50, pelo menos, aparelhos conhecidos entre aparelhos, artefatos, só desenvolvidos pela corrida espacial, pela NASA, pela Rússia, pela NASA, de eletrodoméstico a cobertor, a fone sem fio, tudo desenvolvido em função de uma estação espacial que tem na ISS, já tem anos lá, e continua drogas, né? Alimentos. E o que estamos fazendo? A gente reclama da terra. É que aqui é terra, porque não sei o quê, porque a planta, porque o bicho, porque o mosquito, porque o inseto. E o que estão fazendo? Estão desenvolvendo, não é hidroponia, não, a aeroponia, para levar planta não é só para ficar no ISS, é para tentar começar a colocar na Lua ou em Marte, para colonizarmos, fazer outra terra. Queremos fazer outra, estamos nos achando bastante. Se vamos conseguir, não sei. Mas levando várias árvores, eles acreditam que o gás carbônico, que não sei o quê, que vai trocar com a atmosfera, que não sei o quê, que não sei o que lá, a gravidade a gente dá um jeito, mas são estudos, são avanços humanos. Estamos ampliando, né, a nossa mente, a nossa capacidade de atuação nesses lugares. E não adianta dizer que isso tudo é de filme, que é mentira, porque são milhares de pessoas envolvidas, pagas salários e, como eu disse, os inventos e os aparelhos que não são dados por extraterrestres. Cadê a tecnologia do extraterrestre? Cadê? Pois é. Então, não tem. Então, Satanás é esta figura, né? O mal foi criado por Deus? Não, o mal é a ausência dele, é a ausência de luz.
Então, Cristina, eu vou ler um pedaço aqui, porque no próximo vídeo de religião e espiritualidade eu vou abordar justamente essa questão. Esse evangelho aqui é de João, é agnóstico, tá? Por que que é agnóstico? Porque foi censurado lá pelos povos, os povos que estavam lá se reunindo, judeu, grego, romano, Antioquia, não sei o quê, para fazer a tal da Bíblia, né? Tem que ter um livro, tem que ter um livro para uniformizar, tem que ter um livro, tem que ter um livro. Bota o Antigo Testamento, bota não sei o quê, bota esse texto, que não era Antigo Testamento, chamava, mas era Torá. Bota um texto da Torá, bota não sei quantos livros. E ficou uma brigalhada durante 2 séculos. Depois que foi nomeado, 2 séculos para chegar num consenso, e essa Bíblia foi mexida, foi traduzida, foi mexida, foi remexida, teve evoluções, que eles chamam evoluções, né, de textos, então alguns textos saíram. O texto preferido, no evangelho que eles gostam, é de Marcos, porque Marcos parece que seria o mais próximo, né, mais próximo que eu digo do Cristo, né, dessa figura, que não é um personagem, né, de ficção, historicamente já está comprovado. O que o historiador não pode garantir é se ele era isso tudo, mas isso tudo o quê? Né? Um avatar, quem vai dizer isso? São as pessoas que acessarem, né, a verdade, mas com aquela meia dúzia de quatro, nem meia dúzia, 4 evangelhos, eu não consigo saber nada, nem muita coisa. Sim, que ele ensinava, que ele tinha luz, que ele não condenava, que o texto dele é diferente, que as palavras dele, elas ecoam em luz e bem-estar e amor, e que o Antigo Testamento todo não ecoa assim, nem os Atos dos Apóstolos. Pode ver, de lá para cá, a única coisa que ele condena, já falei, são os fariseus. É Roma e os fariseus. Mesmo Roma, ele falava, dá a César o que é de César, né? Para de mexer com isso, que não é o caso. Ele nunca se colocou como revolucionário, embora estivesse acontecendo revoluções na época pelos zelotes, né? Então, e Herodes estava assim, Herodes governava a Galiléia, e eram 2 Herodes, o pai e o filho, governando, tinha Samaria, governada por Filipe, também não era nada tudo unido, eram, né, também nações diferentes, ou regiões, ou estados diferentes, porque as configurações eram diferentes e o nome permanece o mesmo. Então, assim, cidade-estado, tribo-estado, porque a gente tem noção hoje de estado, mas não é igual, gente, é muito diferente, tem que estudar. Então, tinha, né, essas diferenças, ainda tinha lá o povo que ficava lá, né, no deserto, que também era um judeu, mas diferente, ligado ao Egito, ligado aos essênios, que é uma seita também, que era uma parte, né, que era misturava já um pouco de egípcio, um pouco desses israelitas, que não são israelitas, né? Israelita é coisa nova, né? Israel é outra coisa. Então, tem galileus, eram judeus, eram da Judéia, eram fariseus, eram saduceus, eram hospitalários. Então, tem que saber que tem vários nomes aí, tem várias configurações. Como na Grécia, né? Tinha os efésios, né? Onde que ficava isso, né? Éfeso, ficava lá, não era Grécia. Grécia é uma coisa. Depois que o rei Agamenon faz uma união da Grécia, meia boca, na Revolução, ainda pegou ali Esparta, Troia, Grécia, algumas cidades, porto, né, ricas, né, que eram como se fosse cidade-estado, e aí essa embarcou tudo para o nome Grécia, somos gregos, né? E a uniformização da língua, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente quer abrir a mente. Então, João, em plena crucificação. Aliás, João foi o único que ficou. Isso, todos os relatos são unânimes. João e as mulheres. Que isso é outra coisa que a gente tem que perceber. Cristo estava com as mulheres. O Antigo Testamento condena um monte de mulher, são prostitutas, são isso, são aquilo, ou são submissas. Mas Cristo conversava com elas, levava em consideração, as tinha como discípulas, com estudo, com saber, Madalena, Maria, Marta, outra Maria, Miriam. Isso só os nomes que aparecem pela Bíblia, tem muito mais, tá? Então,
É, deixa eu ver onde que eu vou ler aqui. Que quando está acontecendo a crucificação, e eu estou falando disso justamente porque a gente vai passar por esse período, né? A gente tem agora o primeiro domingo, é o domingo do Advento, que vai contar essa história resumida, né, de todo esse processo. Eu vou trazer a questão da Páscoa, a, a simbologia mais profunda desse período chamado Páscoa, né, que ele faz, tem um significado, tá? Ele está inserido realmente num período para o Ocidente, sim, embora possa influenciar o Oriente. Ele tem uma abrangência. Ele não é um líder qualquer, ele é um avatar no sentido muito mais profundo do que vocês possam imaginar, do que qualquer avatar de filme ou que vocês possam imaginar que são. Que inclusive existem avatares, Mahatmas, Arhatas, são diferentes. E são termos da Índia, né, dos Vedas antigos. Então, e tendo dançado essas coisas conosco, o bem-amado Senhor retirou-se, e nós, como se estivéssemos fora de nós, isso acontecia fora do corpo, tá? Acordados de um sono, nos dispersamos cada um à sua maneira. Ele está falando do último momento antes da crucificação. Eu, no entanto, eu, João, embora tivesse visto o início de sua paixão, não pude permanecer até o fim, retirando-me para o Monte das Oliveiras, chorando por tudo aquilo que tinha acontecido. Eu vou relatar todo o simbolismo da saída da ceia para o Monte das Oliveiras e depois para a crucificação, o que que isso significa. E quando ele estava lá pendurado, tá, na árvore da cruz, o que que ele não viu? Ele não viu aquela condenação, ele não viu a tortura, ele não quis participar, tá? E aí ele já pegou a crucificação, que aí ele assiste, com Maria, com Madalena, com Marta, estavam elas ali. Não tinha outros discípulos, tá? Na sexta hora do dia, a escuridão encobriu toda a terra, e o meu Senhor permaneceu no meio da caverna, enchendo-a de luz, e disse: olha que interessante essa imagem. João, para a multidão lá embaixo, então, João já foi alçado para fora do corpo, assistindo de outro ponto de vista. Por isso que ele está falando da caverna, saindo da caverna, a caverna do corpo. Eu estou sendo crucificado e atravessado por lanças e espadas, e vinagre e soro amargo estão me dando para beber. Agora eu te falo, presta atenção no que te digo. Fui eu quem fez com que teu coração subisse este monte, a fim de que pudesses ouvir o que um discípulo deve aprender de um mestre e um homem de Deus. E tendo assim falado, ele me mostrou a cruz de luz erguida. Eu já vi isso fora do corpo. Quando questionei, num momento, né, de dúvidas, o que que era isso tudo, essa crucificação, por quê, se ele era o Cristo, o significado, eu vi essa cruz de luz muito antes de acessar esse texto, e quando eu li nesse texto, eu me emocionei, tá? E fora do corpo, eu tive acesso. Essa cruz de luz. Em torno da cruz, uma vasta multidão, e ali dentro uma forma e uma aparência semelhante. E na cruz, outra multidão que não tinha forma. Então, uma multidão com forma e uma multidão disforme, e uma cruz de luz, quer dizer, luz pura. E eu contemplei o próprio Senhor acima, né, disso tudo. No entanto, ele não tinha forma, bolinha de luz, pura luz. Era apenas como se fosse uma voz. E eu vou contar sobre essa voz que eu acessei, que eu não digo que seja essa, nunca disse que eu vi Jesus Cristo, mas uma voz potente que orienta e que mostra de cima uma série de coisas muito importantes para nós sabermos, mas quem quer saber mesmo, acessa. Como eu disse para Carlos, pergunta de coração,
com propósito, de ponto que essa pergunta não cesse em ti, que gere uma angústia e ela será respondida. Não é uma pergunta casual e nem para você vender curso, nem ter poder. Essa pergunta não vale. E eu contemplei o próprio Senhor acima da cruz. No entanto, ele não tinha forma, era como se fosse apenas uma voz. Não esta voz a que estamos acostumados, mas uma espécie específica e beneficente de voz, como se fosse verdadeiramente de Deus, que dizia João: aquele que precisa deve ouvir estas coisas de mim, porque eu anseio por alguém que ouça. Por causa de vocês, e vocês são toda a humanidade, esta cruz de luz que eu chamo, agora vem a parte bem mais restrita. Eu chamo algumas vezes de logos, algumas vezes de mente, com letra maiúscula, ou de Cristos, de porta, de caminho, de pão, de semente, de ressurreição, de espírito de vida, de verdade, de fé. Veja os nomes, não importa os nomes que ele usa, ele está se referindo à mesma luz, à mesma emanação. Por isso que ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o filho do homem, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Cristo, a porta, né? Que homem algum poderá fechar. Tantas as frases que ele falou, e ele estava falando desta luz. Agora, estas coisas que são assim chamadas, no que se refere aos homens, mas para aquilo que em verdade é, em si próprio, em seu próprio significado para si mesmo e declarado a nós, é a definição de todas as coisas, tanto a firme necessidade de coisas fixas a partir das coisas instáveis, quanto a harmonia da sabedoria. Aqui encerra muita resposta para muita coisa. Quem somos nós? Para que esse corpo físico? Está aqui a resposta. Né? Do que é feito isso? E como isso é sabedoria em harmonia, há os que estão na direita, os que estão na esquerda, poderes, autoridades, principados, bem como arcontes, energias e também ameaças, poderes de ira e calúnias, a raiz inferior, na qual se originaram as coisas como estão e que seguem até agora, desde a Gênese, desde o Gênesis, que é essa raça. Esta, pois, é a cruz pela qual o Logos tem tido o meio de irradiar todas as coisas ao mesmo tempo, separando as coisas que procedem do início e as coisas que estão abaixo dela, das que estão acima, e também compactando todas elas, tudo isto numa só luz. Mas esta não é a cruz de madeira que tu verás quando aqui desceres. Nem sou eu aquele que está sobre aquela cruz. Eu sou aquele que agora não vês, mas que apenas ouve. Eu fui detido para ser o que não sou, não sendo o que fui para muitos outros. Porém, eles me chamarão de qualquer coisa. Ele sabia que seria achincalhado, xingado por todo sempre. De coisas abjectas, de coisas indignas de mim. Da mesma forma como o local de repouso não é visto nem mencionado, muito mais eu, o Senhor, não serei visto nem mencionado como agora você me vê. E por aí vai. Esse texto é lindo, maravilhoso, tá? Eu vou trazer ele com mais atenção. Os meus mentorados vão estudá-lo profundamente. Para isso que serve uma mentoria, né? Que não é um curso. Não é um curso que eu cobro não sei quantos R$ 1.000, faço fórmula de lançamento e depois abandono, vocês que entendam.
nem de projeção astral também, não é, ó, faz isso, faz isso, faz isso, tchau e bênção. Não, não é assim. Não é assim. Fujam disso. Isso foi até os montes. Não estou dizendo que todos sejam falsos. Tem muita gente séria, mas tem que peneirar, porque é que nem a pepita. Você tem que peneirar para ela brilhar ali. Eu não vou ficar dizendo o nome, se alguém me perguntar, eu posso indicar, o curso de fulano, ciclano, beltrano, ainda vai, né? Aprofunda lá com ele, conversa lá, e vai conseguir ele, ela, mas não é todo mundo, tá? Olha, cuidado com o eco, né? E com as oportunidades, né? Isso sempre existiu, desde lá. Lá também tinha. O que tinha de superstição sendo vendido nas feiras do templo, que até o Cristo, né, mais de uma vez, se aborrece com aquilo, e até hoje a Igreja Católica também vende santinho, vende isso, vende aquilo, vende profecia, vende a oração, não sei o quê, não quebra a corrente, não quebra isso, não quebra aquilo. Então, isso é superstição. O que importa é o que você faz todos os dias com você, de manhã, de tarde, de noite, e durante todas as situações. Consciente. O trabalho é consciente, é pela consciência, não é vigília. Vigília não é consciência, é ser ciente. É consciência para chegar à autoconsciência, que é a autodeterminação. É possível? Claro que é. Então, abre, sabe? Respira isso. E eu vou trazer na próxima segunda-feira ou terça, então, a explicação mais profunda, tanto quanto eu puder aprofundar, porque nós estamos em rede, porque não vão entender, porque não quero criar polêmica, isso é para absorver e procurar. Vou deixar, como eu falei, o nome de um não sei se ele é doutor, o que que ele é, mas ele é um homem muito lúcido que analisa os filmes, mostrando a manipulação que vocês estão sujeitos. E ele trata muito da questão do medo. Por isso que eu me interessei, porque a religião está calcada nisso. Um dos pilares é o medo, e o outro, né, é a ansiedade do futuro. Então, não é uma doença nova, ela só piorou, tá bom? Então, agradeço a atenção de todos. Assistam sempre até o final, mais de uma vez. Comentem, coloquem perguntas e temas. Ah, Cristina, fala sobre isso. Explica mais sobre a figura de Satanás. Eu faço um vídeo especial só para isso, sabe? Claro, vocês têm que ler também um pouco, têm que procurar alguma coisa. Eu vou colocar a indicação do livro da Elaine Pagels, vou colocar a indicação dele, né? Claro, uma questão de entretenimento, mas vale para vocês verem. Oh, eu estou sendo manipulado. Oh, eu não sabia disso. É bom, porque as igrejas estão fazendo a mesma coisa, tá? Não é sem Deus, não é sem luz esse caminho. A luz está dentro da caixa, e principalmente desta caixa. Há luz na escuridão. Há sempre luz dentro da escuridão. Porque ela é em todo o universo. Apesar de toda a escuridão, a luz brilha, Sírius brilha, as estrelas brilham, a formação das galáxias está aí mostrando luz, 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 luz. Nosso corpo é formado por estrelas, por substância de estrelas, de luz. Então, o corpo tem luz, a mente tem luz, dentro do nosso coração tem luz. Então, busca isso. Não fica olhando só para a casca, só para a escuridão, só para o abismo. Solta isso. E juntos vamos fazer um caminho de espiritualidade na prática, um caminho mesmo, paulatino, tá bom? Então, até o próximo vídeo, com muita consciência, muito estudo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.